Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Talvez vocês estão aí estranhando um pouco a forma em que a imagem está aparecendo para vocês. No caso, eu estou utilizando um outro programa para fazer aí a gravação da nossa aula da Escola Dominical, devido ao programa tradicional que eu utilizo, né, que a gente consegue fazer a própria visualização, consegue aparecer na tela também. Acabou apresentando aí um problema essa semana e normalmente não consegui resolver. Mas conseguimos fazer a gravação, como você está vendo, a nossa aula está aí. E nós vamos hoje desenvolver um conteúdo muito importante para a glória do nosso Deus. Então vamos nos preparar agora para esse estudo, que espero que seja da edificação de todos, assim como tem sido também para nossas vidas. Essa cena que você está vendo ilustra bem o assunto que nós vamos falar hoje, que é o assunto desses 3 domingos. Nós começamos domingo passado, vamos estudar também nesse domingo. Se você está assistindo no sábado, SBD, nós vamos, no caso esse domingo, estar estudando esse assunto. E também no próximo domingo, onde nós vamos fazer o fechamento. Essa lição seria dada pelo pastor João, mas como vocês sabem, nosso pastor está retornando nesse domingo da volta do recesso, merecido descanso aí, com todas essas batalhas que eles tiveram nesse período aí de pandemia, de certa forma dobrada, né, as tarefas que eles tiveram que fazer sem muito apoio devido a essas questões circunstanciais, mas graças a Deus estão bem e agora voltando com energias renovadas para estarem servindo cada vez melhor a Deus. Então nós vamos avançar aqui e vamos iniciar nossos assuntos. No nosso primeiro encontro nós falamos aí sobre a divisão das lições. A nossa escola dominical está organizada dessa forma. Nós vamos fazer de agora até perto do final do ano lições curtas, materiais e temas curtos, exatamente devido a mudanças rápidas que a gente está tendo nas aberturas e na realização das atividades, né, no dia a dia durante essa pandemia. Então, ao mesmo tempo que as coisas podem facilmente abrir, podem talvez ter restrições, nós não sabemos, há um clima de indecisão. Então, nós resolvemos trabalhar sabiamente com assuntos objetivos e também ligados ao momento que nós estamos vivendo. Então a gente começou nós vamos fazer essas 3 lições. Como você pode ver o calendário, no mês de outubro para novembro nós vamos estudar sobre o que é fé. Esse momento é um assunto que tem sido muito falado, né, a importância das pessoas terem fé, mas muitas vezes a fé tem visto de uma forma muito diferente daquilo que nós encontramos na Escritura. Então para o cristão é importante ele ter um posicionamento correto sobre a fé, para que ele possa viver uma vida saudável, principalmente no momento difícil, como um momento de pandemia. E também em relação à questão da alegria. Essa é uma outra questão que muitas vezes tem sido discutida e levantada nesse momento de dificuldade sobre a questão da pandemia. É importante nós também estarmos refletindo e pensando sobre isso. No final do mês de outubro, nós vamos ter a nossa 5ª conferência teológica. Como a gente falou no nosso último estudo, a gente não pretendia realizar mais esse ano, mas devido aos assuntos da conferência, devidamente adaptados, estarem bem relacionados a esse momento que nós estamos vivendo, momento de retomada dos cultos, de volta dos cristãos, dos crentes, né, à nossa igreja central. Então é importante a gente também tratar esse assunto. Será uma conferência semipresencial, ou seja, alguns irmãos vão poder participar presencialmente, outros vão poder acompanhar nos seus lares à distância a transmissão. E aí a gente vai estar dando mais detalhes, né, um pouco mais próximo da data, em relação à questão dos preletores, os assuntos que vão ser tratados. O assunto geral é o crescimento na graça. A gente vai falar sobre as disciplinas espirituais, falando sobre a questão do crescimento da graça, mas os assuntos específicos a gente vai apresentar logo para os irmãos. Então continue acompanhando as nossas informações também. Então, como você pode ver, nós vamos avançar aqui. Nós estamos entrando então no nossa segunda lição, onde nós vamos falar sobre 4 razões para restaurarmos o culto em família. O seu material se encontra aí das páginas 10 a 16. Esse material foi compartilhado no grupo da igreja, então vocês têm acesso a ele. Basta vocês baixarem, fazer o download. É um material de domínio público, então não há nenhum problema em relação à questão de licença autoral. Pode ser usado livremente. E você que deseja uma versão impressa, de repente você tem dificuldade com a versão digital, você pode procurar a secretaria da igreja, né, entrar em contato, solicitando uma cópia, né? Lembrando que essas lições são curtas, então o ideal é que você faça até hoje, no máximo aí até o começo dessa semana, porque depois já vamos para a terceira e última lição. Muito bem,
vamos avançar aqui um pouco mais e vamos entrar então no tema da nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 4 razões para restaurarmos o culto em família. Por que nós deveríamos restaurar o culto em família? Nós falamos no primeiro encontro sobre uma lição do passado, que envolveu a questão do culto doméstico, culto familiar, e agora vamos entender 4 razões para restaurarmos um culto em família. E nós vamos falar sobre esse tema. Para isso nós vamos ler o nosso texto bíblico, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 78, do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 8. Vou pedir que você abra sua Bíblia aí na sua casa para acompanhar conosco a leitura desse texto. Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Já abri aqui na minha Bíblia, então vamos fazer a leitura. Você pode acompanhar na sua casa, na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então nós temos aí o texto, Salmo 78. Uma leitura superficial, sem você precisar se aprofundar, uma simples observação do Salmo, você já percebe que existe nele um padrão. Nós vemos uma geração mais antiga que passa, ou seja, os pais que passam para aquela geração atual, os filhos, e eles dizem de uma terceira geração, que são os seus filhos, ou seja, os filhos dessa geração do presente. A ideia aí é que uma geração passa para outra geração valores. Uma geração passa para outra geração ideias relacionadas a como aquela próxima geração deve viver. Ela recebe uma herança cultural daquela geração anterior. E isso acontece em toda a história da humanidade, né? Se a gente passar o estudo da história e da sociologia, isso é bastante visível, como é que muitas coisas passam de uma geração para outra. Mas a ideia aqui dessa herança que está sendo passada é a herança bíblica. Você observou que são os feitos do Senhor, os seus louvores, o seu poder, ou seja, para que uma geração possa passar para a próxima geração aquilo que Deus tem feito. É interessante que no Novo Testamento as pessoas são contadas como povo de Deus a partir da conversão. Uma vez que acontece a experiência da conversão, e desde o Velho Testamento já era falado sobre isso, que esses convertidos receberiam um coração de carne, não teriam um coração de pedra, e que eles nem precisariam ser ensinados, porque todos conheceriam o Senhor. Ou seja, aquele ensino que era passado de geração a geração, havia uma necessidade também pelo fato de ainda não terem uma experiência de conversão como a gente vê no Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, nós vemos que aquele que nasce de novo, ele passa também a ser ensinado por Deus. Mas Deus utiliza exatamente quem? A igreja e os líderes, os mestres, para auxiliar nesse ensino. Então nós vemos que há sim um conhecimento básico inicial que é desenvolvido a partir da experiência coletiva, da experiência na igreja local. E no caso, o princípio desse salmo é muito bem aplicado para nós, que a gente venha passar para a próxima geração. No caso das famílias, os pais passarem para os filhos esses valores. Você vê no gráfico aí um exemplo de geração dos nossos tempos, né? Nos nossos tempos, nas últimas décadas, as gerações que estão começando, as gerações que estão terminando, estão passando uma carga de valores para a geração seguinte, porém essa geração seguinte já tem uma nova característica, já tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir.
né? E nessa hora, os valores que são aprendidos em casa, principalmente os valores de Deus, os valores da palavra de Deus, fazem muito diferença quando o jovem, quando a criança se depara com a geração que ela está vivendo. Porque uma vez que ela tem em casa valores muito bem fixos, ele tende a refletir isso quando estiver também num ambiente diferente, talvez um ambiente até antagônico em relação àquilo que ele cria como um jovem ou como uma criança. Então nós vimos exatamente isso, sendo transmitido de geração a geração os valores da palavra de Deus. E uma forma muito viva e eficaz de fazer isso é através do culto doméstico. Por isso nós vemos aqui nesse texto uma boa base como forma de transmissão dos valores do Evangelho por meio de culto doméstico, ou seja, através do culto que oferecemos também a Deus em família. Então nós vamos para as razões convincentes para restaurarmos o culto familiar entre os membros de nossas igrejas. Se você na sua casa não realiza culto doméstico, lembrando naturalmente que para realizar você precisa ter no seu lar mais de uma pessoa. Se você é uma pessoa que mora sozinha, você pode talvez fazer um culto doméstico com um outro crente, uma outra pessoa que você tem próximo, um amigo, e que de repente mora, um vizinho, mas é crente também, e é uma pessoa que talvez não tenha uma família também para fazer um culto doméstico, talvez os seus familiares não são cristãos, então você tem uma boa oportunidade de se juntar, se tiver uma boa amizade, uma boa proximidade. Se você tiver um contexto como esse, você pode aproveitar também para realizar o culto doméstico desta forma. Mas, caso isso não ocorra, você pode fazer o seu culto pessoal na sua casa, né? Você com Deus. Aqueles que, no caso, têm familiares e também jovens, crianças, é muito importante que todos participem desse momento. Então vamos para as razões. Primeira razão, nós somos mordomos de Deus. O salmista diz literalmente que os filhos, eles são dons do Senhor. Salmo 127,3 fala de forma muito clara. Isso explica porque Deus o condenou, na época de Ezequiel, o povo de Jerusalém, por sacrificar os seus filhos aos ídolos. Ao fazerem isso, as pessoas estavam destruindo a preciosa possessão do Senhor. Então, havia uma preocupação da parte de Deus, de que, aliás, havia uma visão, né, que foi apresentada na palavra de Deus, de que os pais são o quê? Administradores. Não no sentido técnico da palavra moderna, né, mas no sentido de cuidadores, daqueles que devem realmente cuidar e administrar essa herança que pertence a Deus. Ou seja, os filhos são essa possessão a qual pertencem a Deus. Nós somos então mordomos de Deus a partir da perspectiva bíblica. Entre os bens que nós administramos, nós temos também então os filhos. Nós vamos ser julgados pela administração que fazemos, principalmente o acesso que damos em relação ao Evangelho. Nós sabemos naturalmente que nós não temos como converter os nossos filhos, como fazê-los passar por uma conversão. A conversão não é forçada, né? Ela é realizada, uma obra realizada por Deus, mas nós podemos naturalmente ajudar nesse processo de desenvolvimento. Senso de responsabilidade espiritual para a próxima geração, Romanos 14, verso 7. Você pode abrir na sua Bíblia, Romanos 14, verso 7, vai falar sobre essa importância de se preocupar, de não viver apenas para si mesmo, mas se preocupar também com o próximo. Observe bem essa imagem que aparece logo embaixo das gerações. Nós vamos fazer uma observação sobre ela. Eu vou dar alguns segundos para você observar e eu vou fazer uma menção aí sobre essas gerações. Muito bem, observou, acompanhou aí as imagens. Você vê aí gerações que começaram da década de 40 até o período mais atual, a geração alfa. Cada geração dessa, como você está vendo aí simbolizado, ele acaba sendo representado por um momento, uma fase, né, que foi passada nessa geração. Por isso que é importante nós pensarmos não somente no tempo presente, mas também no tempo futuro, né, as próximas gerações que virão e como nós podemos cuidar delas, né? Olha só essa frase. Se Cristo é a nossa vida, em cada respiração que Ele nos proporciona, procuraremos apresentá-lo aos nossos filhos, tanto pelo viver como pelo falar. A Bíblia é bastante clara. Temos que viver não somente para nós mesmos, mas também para a geração vindoura. Então, o culto doméstico acaba suprindo esse princípio de se preocupar pela geração vindoura. Então, se nós queremos realmente vivenciar
a palavra de Deus de uma forma eficaz, uma forma de nós praticarmos esse princípio de se preocupar com a próxima geração, como eles serão em relação à solidez da sua fé cristã, é através do ensino. E o ensino no culto doméstico é uma ótima ferramenta. Então vejo que essa é uma primeira boa razão para as famílias participarem e terem o seu culto doméstico em casa. Uma segunda razão é que seu filho foi colocado em seu lar por um desígnio de Deus. Isso é fantástico, olha só. Nós temos que reconhecer que há boa mão de Deus sobre nossos filhos ao colocá-los em um lar de pessoas crentes. Na realidade, ainda que seja um lar de julgo desigual, no qual somente um dos pais é crente, a bênção de Deus está sobre aquele lar. Observe só. 1 Coríntios 7, 12 a 14 nos explica. Apóstolo Paulo ensinando. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Crente, de outra sorte, se os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que esse texto nos mostra? Que há uma influência em relação aos pais para com os filhos, os pais crentes para com os filhos. Ou seja, eles seriam filhos imundos, no sentido de não teriam contato com o Evangelho, e a partir desse momento eles receberiam as preciosidades da palavra de Deus, da intercessão dos seus pais, do cuidado. Tudo isso faz a diferença. Seus filhos não podem obter a salvação por osmose ou parentesco, né? A salvação não é genética. Eu sou salvo, meu filho automaticamente vai ser salvo. Nós sabemos que não é assim. Nós precisamos então ter uma ação em relação a ensiná-los. Mesmo sabendo que no final a decisão de aceitar a oferta do Evangelho ou não, nossos filhos vão tomar no decorrer de sua vida, mas a nós tem o papel de agir, né, e exatamente influenciar eles na sua geração. A influência de uma experiência santificadora e celestial, como a gente viu aí nesse texto, a ideia de que os pais crentes abençoam os seus filhos que estão crescendo e que ainda não conhecem o Evangelho. A soberania, graça e providência de Deus. Deus, na sua soberania, escolheu que essa criança nascesse na sua família. Isso também foi uma ação de graça, não há nenhum merecimento para receber essa criança. E também a providência que Deus proveu para que isso acontecesse. Por isso que é muito importante pais também, por exemplo, que não têm condições de ter filhos. Uma das opções, apesar de não ser um mandamento, mas é uma opção muito saudável que um pai pode decidir-se, é ter filhos adotivos. Ou até mesmo pais que têm filhos, mas gostariam de adotar uma criança, seria muito importante porque você já tem a fé cristã. E a sua influência sobre a vida dessa criança pode ser de um resultado eterno para a salvação dela por toda a eternidade. Então é muito importante que os cristãos que querem adotar também participem desse processo, porque vão dar um contato direto do Evangelho a esse que vai influenciar futuramente muitas gerações. Nós temos também a intencionalidade no evangelismo, João 5,34, 2 Pedro 3,15, 1 Coríntios 7,16, principalmente os dois textos que eu deixei marcados ali, onde nós vemos uma intenção no evangelismo. O texto de João é muito interessante, que é o próprio Jesus falando, de que ele tinha falado determinadas informações para aquele grupo de pessoas, ou tinha feito determinada situação para aquele grupo de pessoas, porque desejava que eles fossem salvos. Ou seja, a ação de Jesus foi intencional. Ele tinha o objetivo de que aquelas pessoas entendessem a mensagem e fossem salvas por ela. Então, o culto doméstico, com os filhos, com os familiares, há um objetivo também de salvação intencional, de que a pessoa ouça a mensagem, de que ela entenda ela e que chegue o momento da conversão. Por isso ele também é muito importante. O exemplo de Timóteo, que nós vemos também, Timóteo é um belo exemplo, que aprendeu as Sagradas Letras desde criança, através da sua avó e da sua mãe, e mostrou-se ser um cristão extremamente ativo quando chegou na sua juventude. Então, um ótimo exemplo de como que realmente esse ensino desde pequeno, e o culto doméstico é uma forma de fazer isso, também ajuda nesse propósito. E lembrar-se de Deus, Eclesiastes 12:1 diz que na juventude as pessoas devem lembrar-se de Deus, porque se esquecer de Deus é exatamente o caminho
para se perder no caminho do pecado. Enquanto nós mantemos Deus na nossa mente, à nossa vista, nós conseguimos lutar e batalhar em relação ao pecado. Então essa é uma segunda razão. Terceira razão. Então a primeira razão nós vimos, que é em relação a esse cuidado que a gente precisa ter de saber que somos administradores. Então essa é uma razão. A segunda razão é a soberania de Deus. Deus decidiu que tivéssemos essas pessoas para cuidar. E a terceira, o culto familiar nos prepara para a adoração pública. Aqui você tem 3 cenas. A primeira cena, a primeira foto, uma pessoa na sua adoração particular. A segunda, na adoração em família. E a terceira, na adoração coletiva, na igreja local. Vemos aí 3 lugares de adoração. Uma tríplice adoração a Deus. Uma adoração particular, uma adoração familiar e uma adoração pública. O culto em família, então, não é uma atividade isolada. A gente deve vê-la como parte dessa tríplice adoração. Somente a adoração particular a Deus, que é o ponto inicial. Então, se as pessoas têm a sua devocional particular com Deus todos os dias, lendo a Bíblia, tendo o seu momento de oração, esse é o primeiro momento. Um segundo momento seria o culto familiar, onde ele também vai buscar ali, junto com outras pessoas, coletivamente, adorar a Deus. E em terceiro lugar, nós temos o culto público, que é onde nós temos ali a consumação do encontro das famílias, na prática. Quando esse processo acontece de uma forma saudável e piedosa, nós temos uma igreja forte. Por isso que havia uma ênfase tão forte no passado de que houvesse preocupação com as famílias. Porque se nas famílias as coisas não vão bem espiritualmente, o reflexo naturalmente vai vir tudo na igreja local, no ajuntamento, quando todas essas famílias se encontram. Se essas coisas estiverem constantemente agindo em um lar, há uma probabilidade de que essa família virá à casa de Deus no dia do Senhor para oferecer com prontidão a adoração a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes, a falta do culto familiar faz com que na igreja local, na coletividade, nós vemos pessoas muitas vezes interessadas em apenas receber de Deus as coisas e não tão interessadas em se doar, em se entregar. Então é importante a questão do culto familiar, porque isso traz também esse despertamento de que a espiritualidade precisa ser vivida em todos os momentos. Então essa é uma terceira razão destacada. A falta de vida em muitas igrejas que experimentam nossos dias pode ter a sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. Então essa é uma coisa que inclusive é muito mencionada pelos líderes, das igrejas em geral, na nossa também. O resultado do nosso culto coletivo é o que nós vivemos durante toda a nossa semana. Se a nossa semana toda nós tivemos a nossa devocional pessoal, tivemos o nosso culto em família e no domingo nos encontramos no culto coletivo, há uma tendência natural de termos um culto coletivo, um encontro nos domingos extremamente saudável, extremamente edificante, porque já vivemos essa experiência e vamos levar a espiritualidade que tivemos a semana toda para o domingo. Porém, se acontecer o contrário, se nós não temos uma adoração a Deus individual, se não uma preocupação de uma adoração em família, se vivemos uma vida pecando durante uma semana inteira em atitudes, pensamentos e palavras, no final do domingo a gente vai ter que apenas fingir que estamos adorando a Deus, fingir que somos espirituais, porque realmente não tem como processar de forma real isso na experiência prática. A adoração ocasional versus a adoração em toda a vida, foi o que a gente acabou de mencionar, O crescimento da espiritualidade em família influencia a individual. Então, na teoria se a família está piedosamente fazendo o seu culto em casa e crescendo, o resultado final vai ser influência também na vida individual de cada um dos membros dessa família. Um dado bem interessante, inclusive busquei um dado bem atual, o mais atual possível, do meio do ano passado, que trouxe esse resultado. A menor parte dos evangélicos leem a Bíblia diariamente, diz pesquisa. Apenas 32% das pessoas que responderam ao questionário falaram que realmente frequentam a igreja regularmente e têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então veja, daqueles que vêm à igreja regularmente, apenas 32% têm o hábito de ler regularmente a Bíblia. E uma das razões para isso acontecer é a falta também do apoio familiar. Porque se na família, no culto doméstico, temos esse contato todos os dias com a Escritura, isso também motiva a nossa adoração individual. Então uma coisa também está muito relacionada à outra. Por isso que é importante observarmos a importância também de repensar o culto doméstico. E a quarta e última razão seria a seguinte: o declínio espiritual de um povo. Então nós vimos que a primeira razão
é porque somos mordomos de Deus. A segunda razão, Deus na sua soberania nos escolheu para abençoarmos nossos filhos. Terceira razão, nós acabamos de ver que em relação à questão da adoração, a adoração individual, a adoração coletiva, então isso faz a diferença. E em quarto lugar, o declínio espiritual. Em Israel a gente viu vários exemplos de declínio espiritual que aconteceu sempre que havia um afastamento da vontade de Deus. E esse afastamento na prática começava nas famílias. A gente vê esse texto de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor e não aos outros deuses. Então toda vez que o povo de Israel, nas suas famílias, se afastavam de Deus, o resultado final era como essa que você vê nas cenas, a cena de cima da imagem. Nos nossos dias atuais, todas as vezes que na nossa família nós não vivemos a espiritualidade, ou não buscamos viver a espiritualidade que nós temos no domingo, o resultado é também que nós vemos a cena de baixo. Uma família quebrada, uma família desestruturada e que apenas sofre, infelizmente, as consequências dos seus atos. Mas graças a Deus, que Ele é um Deus gracioso e misericordioso também conosco, que pode restaurar as famílias. E Deus, ele é precioso para todos os da casa, é uma pergunta, que o autor faz, é material, e ele comenta exatamente isso: o declínio espiritual da nação e os líderes espirituais do lar. A correlação é a seguinte: se os líderes espirituais do lar estão cumprindo sua função, há uma tendência de que a nação seja abençoada também por essas atitudes. Se, por outro lado, há um declínio, ou seja, no lar as coisas vão mal, também uma nação de forma geral acaba sendo também atingida. É lógico que se todos os cristãos dos seus lares vivessem um culto espiritual, isso não quer dizer que todos os problemas da nação seriam resolvidos. Naturalmente que não. O problema ele, é também individual. O pecado, no caso, traz consequências na sua individualidade. Mas que podemos ter grandes focos de testemunho e exemplo, de forma ainda mais forte do que nós temos hoje, não há dúvida que o culto doméstico, sendo bem vivido, faria essa diferença. Então nós vemos aí 4 princípios muito bons para pensarmos na vinda do culto doméstico. Aí nós temos o texto de Paulo: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E a pergunta é: por que Jesus morreu? Jesus morreu para produzir um povo que seria zeloso para Ele, um povo que não viveria para si mesmo, e sim para servir os outros, especialmente quando reconhecessem seu papel na realização do seu plano redentor. À medida que você educa seus filhos para conhecerem a Deus, não esqueça que um dia eles serão pais. Eles também criarão filhos e os seus netos, e por sua vez criarão seus bisnetos. Deus não está julgando apenas em nossos dias, Ele julgará também no futuro. A geração dos últimos tempos, como é profetizado na Bíblia, é uma geração extremamente impiedosa, extremamente má, extremamente maligna. Se você ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, também no capítulo 3, você vai ver exatamente sobre a geração dos últimos tempos, que é falada como uma geração maligna em vários tipos de aspecto. Então a tendência até a volta do Senhor Jesus é uma piora da sociedade e não uma melhora, pelas várias profecias que a gente vê. E um outro exemplo também, Mateus 24, um ótimo exemplo que a gente pode citar. Então se hoje, na nossa época de hoje, com aquilo que da graça de Deus que nós temos hoje, não passarmos o máximo possível para a piedade a ser ensinada a essa geração, a tendência é que eles também terão um grau de desvio muito maior, um afastamento da fé cristã, um abandono da fé cristã ainda maior no futuro. Então investamos agora, enquanto nós temos tempo, nas nossas famílias. Eu dou testemunho pessoal, meu próprio testemunho. Nós realizamos aqui em casa, eu, a Karina e o nosso filho, o Estevinho, o nosso culto doméstico. Já fazemos isso, os cultos domésticos, de certa forma, desde que nós nos casamos, mas nós tivemos períodos que realizávamos, períodos que não realizávamos, aqueles momentos mais corridos, conflituosos da vida, até que tomamos a decisão de fazê-lo de uma forma frequente. E já estamos aí há muito tempo fazendo o culto doméstico, e nós vamos falar no próximo domingo sobre os elementos, como que ele pode ser realizado. Existem muitas dúvidas como fazer,
Muitas pessoas pensam no culto doméstico igual ao culto que nós temos público, né, na igreja local. Ou como seria a duração dele, o que precisaria ter, ou como não fazer um culto doméstico e vai ser cansativo, que as pessoas vão desistir de fazer talvez depois de um tempo. Nós vamos aprender sobre essas questões na próxima lição, que é o Começando, onde vai ser ensinado como começar um culto doméstico e os princípios que podem ajudar você a ter um culto doméstico saudável e edificante. Em cima disso, eu agradeço então a oportunidade, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, fique com o Senhor Jesus e vamos juntos crescendo e buscando crescer na vontade dele. Muito obrigado, irmãos, esse é meu desejo, fiquem na paz.